Nesta terceira aula, finalizaremos as características gerais do sistema nervoso dos animais. Falaremos das sinapses e dos eventos elétricos na célula nervosa. Sobre as sinapses, podemos defini-las como pontos de união entre as células nervosas e entre as células efetoras, no caso, músculos ou glândulas. As sinapses podem ser classificadas de várias maneiras, de acordo com a sua localização, de acordo com a função e de acordo com as estruturas envolvidas. De acordo com a localização, elas podem ser centrais ou periféricas. As centrais estão localizadas no cérebro e na medula espinhal. As periféricas se localizam nos gânglios e placas motoras. De acordo com a função, as sinapses podem ser excitatórias ou inibitórias. Finalmente, de acordo com as estruturas envolvidas, temos como exemplos axossomática, axodendrítica, axoaxônica, dendrodendrítica, axossomática dendrítica. Após o entendimento das sinapses, vamos agora estudar os neurotransmissores. Eles são substâncias encontradas em vesículas próximas às sinapses, de natureza química variada, que ao serem liberadas pela fibra pré-sináptica, na fenda sináptica, estimulam ou inibem a fibra pós-sináptica. Existem diversos tipos de neurotransmissores, e eles são classificados em várias classes. Na classe 1, temos a acetilcolina. Na classe 2, encontramos a noradrenalina, a adrenalina, a dopamina e a serotonina. Na classe 3, temos os aminoácidos como o GABA, a glicina e o glutamato. Já os de classe 4, encontramos os peptídeos. Vale ressaltar que os mais importantes neurotransmissores são a acetilcolina e a adrenalina, e suas fibras são classificadas como colinérgicas ou adrenérgicas, em função do neurotransmissor liberado. O L-glutamato é um aminoácido excitatório, que atua na metade das sinapses do sistema nervoso central. O GABA é o principal inibitório do sistema nervoso central. Outra constatação interessante é que o aumento do L-glutamato e a baixa do GABA têm sido observados no líquido cérebro-espinhal de cães com epilepsia. Finalmente, nesta parte da aula, iremos estudar os eventos elétricos na célula nervosa. A princípio, falaremos do potencial de repouso. Ele é o potencial de membrana, antes que ocorra a excitação da célula nervosa. Ele é também o potencial gerado pela bomba de sódio e potássio, que joga 3 moléculas de sódio para fora e 2 moléculas de potássio para dentro da célula, contra seus respectivos gradientes de concentração. Isso ocorre pela permeabilidade seletiva da membrana ao potássio, e não ao sódio, e pelos ânions com carga negativa, retidos no interior da célula pela membrana celular. O potencial de repouso é de menos 75 mV. Já o potencial de ação é diferente. Ele é dividido em 3 etapas: etapa de despolarização, etapa de repolarização e etapa de hiperpolarização. Cada uma possui características distintas, que destrincharemos agora. Primeiramente, temos a etapa de despolarização. Esta é uma etapa em que a membrana torna-se extremamente permeável aos íons de sódio. Ocorre, portanto, influxo de sódio e, consequentemente, aumento de carga positiva no interior da célula. Esta etapa de despolarização só ocorre se atingir o limiar de excitabilidade da célula, que é igual a menos 65 mV. Quando atinge essa voltagem, ocorre o que chamamos de tudo ou nada. A etapa de despolarização varia de menos 75 mV até 35 mV. Ao término dessa etapa, temos então a etapa de repolarização, em que ocorre o fechamento dos canais de sódio e abertura dos canais de potássio, repolarizando a célula de 35 mV até menos 75 mV. Por fim, temos a etapa de hiperpolarização, que é um período de alguns milissegundos em que a célula não reage aos neurotransmissores, pois estão com excesso de negatividade em seu interior, o que impede a ocorrência de um novo potencial de ação. Nesta etapa, a célula varia de menos 75 mV até menos 90 mV. Cabe-se fazer algumas observações a respeito do que foi visto nesses eventos elétricos. Primeiro, uma sinapse excitatória é a abertura dos canais de sódio, enquanto uma sinapse inibitória
é a abertura dos canais de potássio e cloro. A natureza excitatória ou inibitória está na dependência do neurotransmissor liberado e na natureza do receptor estimulado. Por exemplo, um neurônio é excitado pela acetilcolina e inibido pelo GABA ou glicina. Com relação à intensidade do estímulo, temos que quanto maior for o estímulo, maior será a frequência dos potenciais de ação. É importante frisar que não ocorre aumento de intensidade do potencial, pois ele é sempre o que chamamos de tudo ou nada.